Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós iremos falar sobre apatia política. Então eu vou apresentar para vocês uma teoria, uma ideia para justificar a apatia política que existe e no final a gente vai abrir para discussão. Beleza? Então vamos lá. Roda a vinheta. Então, pessoal, nós vamos falar sobre apatia política. Eu tirei essa ideia de um livro de filosofia que o texto fala sobre ideologia da democracia. E o que eu vou apresentar é um fragmento, que é uma ideia para a gente refletir, né? Existe uma apatia política? Vocês acham que as pessoas se envolvem como deveria se envolver com a política? Então vamos lá. Apatia política. Embora a democracia pareça justificada como valor ou como bem, é encarada de fato pelo critério da eficácia. Um regime favorável à apatia política. A política seria assunto dos representantes, que são políticos profissionais, que, por seu turno, favorece a formação de uma elite de técnicos competentes, aos quais cabe a direção do Estado, evitando, dessa maneira, uma participação política que traria à cena os extremistas e radicais da sociedade. Então, esse texto ele é um fragmento de um texto Ideologia da Democracia, livro da Marilena Chaui, filósofa brasileira, e está falando, né, no texto sobre as democracias modernas, as democracias contemporâneas, as grandes democracias, né, as democracias desenvolvidas, e apresenta essa democracia que a gente tem hoje como uma democracia que tem como objetivo gerar a apatia política. Então a democracia formal, vamos conceitualizar dessa maneira, essa democracia formal que a gente tem hoje, ela é pensada também para gerar essa apatia política, né? Então, as pessoas, cada 2 anos, elas votam, escolhe o seu representante, né? Quem é o político? O político é aquele que cuida do que é público. O que é público? Público é aquilo que é de todos, né? Aquilo que é mais de uma pessoa, que seria de várias pessoas, de muitos. E esse político que cuida daquilo que é público, que é eleito para representar a população, ele passa a ideia do quê? De que é um profissional da política. Então as pessoas vão lá, participam das eleições, elegem o seu representante, e isso cria uma apatia política. Por quê? Porque é como se você colocasse alguém lá, profissional, para representar os seus interesses. Se nós formos pegar a origem da democracia, a democracia que surge lá na Grécia,
Inclusive, a origem da filosofia lá por volta do século VI a.C. foi o auge da democracia grega, né? Foi uma época muito boa da Grécia Antiga. E como que era essa democracia? Os cidadãos, que não eram todos, né? Mulher não era considerada cidadã, escravo não era considerado cidadã, estrangeiro não era considerado cidadão, criança não era considerado cidadão. Então alguns, né, que eram considerados cidadãos, eles iam na onde? Na ágora. O que é ágora em grego? Praça pública. Então eles iam para a ágora, para a praça pública, e lá eles debatiam o futuro da polis, né? Polis em grego significa cidade, daí vem a palavra política, né? Vem de polis. Então lá eles discutiam o futuro da polis, né? E hoje, essa democracia formal que a gente tem, ela é pensada para que as pessoas se sintam à parte, alheias? Então, a democracia é, assim, reduzida a um regime político eficaz, baseado na ideia de cidadania organizada em partidos políticos e que se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas e não políticas para os problemas sociais. Então aqui a ideia do partido, né? Nós temos vários partidos, várias ideologias. A gente tem mais número de partido do que número de ideologia política, né? Você tem mais partidos do que ideologias políticas. Então, a cada 2 anos, o povo vai, vota, põe lá o seu representante. Aí você tem o Congresso, você tem presidente da República lá em Brasília, né? No interior do Brasil, a capital do Brasil, ela é próxima da população brasileira. A maior parte da população brasileira está próxima ao litoral brasileiro, né? Brasília, a capital do Brasil, está lá no interiorzão do Brasil. Então, essa ideia de um profissional da política, né? O político como um profissional da política, ela tem como finalidade gerar essa apatia política, fazer as pessoas não se interessarem por política, terem aversão à política, né? Não ter interesse, não gostar. Vista por esse prisma, é realmente uma ideologia política e justifica a crítica que lhe dirigiu Marx, né? Marx, que foi um filósofo, sociólogo, economista, historiador, ativista político, pai aí do materialismo histórico, do marxismo, né? Então ele faz uma crítica a esse sistema, ao referir-se ao formalismo jurídico que preside a ideia de direitos do cidadão. Em outras palavras, desde a Revolução Francesa de 1789, então final do século XVIII, né, a Revolução Francesa, ela separa a história moderna da história contemporânea, marcou aí o fim das monarquias. Essa democracia declara os direitos universais do homem e do cidadão, mas a sociedade está estruturada de tal maneira que tais direitos não podem existir concretamente para a maioria da população. A democracia é formal, não é concreta. Então aqui uma crítica de Marx. A democracia, ela se tornou formal, né? Formal na ideia de sistematizada, de institucionalizada,
de organizada. Porém, essa democracia formal, ela é concreta? Então existe de fato a participação popular, né? Então, finalizando aí com a reflexão, né? Com um questionamento. Do jeito que ela é estruturada, né? Sistematizada, a democracia é concreta? Existe participação popular? As pessoas decidem as decisões políticas, as pessoas participam da vida política, né? Se a gente pega a ideia de cidadão todo aquele que participa, né? Que pertence a um Estado que possui direitos e deveres, né? Que tem obrigação, dever de participar da vida pública, da vida política do país. Então essa democracia formal, ela aproxima ou ela gera uma apatia, uma alienação, uma aversão do cidadão? Beleza? Deixa seus comentários, os meus alunos aí do estado, vamos participar aí da discussão, beleza? Valeu e até a próxima!